Beleza, já está gravando aí. A Bianca está gravando lá também. Vou compartilhar minha tela. Hoje a gente vai falar. Eu acho hoje uma das aulas mais legais, mas eu sou suspeito, né, para falar. Pode ser que vocês achem mais chato. Hoje que eu digo é essa aula aí, né, de organização geral. O objetivo dessa aula, esse nome é bem vago, não é também muito sem propósito, né? O objetivo é a gente falar de coisas que não se encaixam bem em outras aulas e tal. Normalmente, esse tema a gente divide em 2 dias. A gente, na verdade, é 1 dia e meio. A gente pega meio dia para terminar tecido nervoso, que geralmente não dá mesmo para falar numa aula, e mais 1 dia e meio para falar dessa. Então, eu tenho uma expectativa aí da gente conseguir falar terminar esses slides aí entre hoje e na terça-feira que vem. Se também não der, paciência, a gente vai para aqui. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa organização geral do sistema nervoso, como é que ele se divide, quais as formas que a gente tem para dividir ele, para ir estudando as suas estruturas. Né? Então, para a gente estudar, a gente poderia dar... Tem algumas disciplinas que tem uma aula sobre o sistema nervoso. E aí, em uma aula aí de 2 ou 3 horas, a gente tem que ensinar as principais coisas que a gente tem para falar sobre o sistema nervoso. É óbvio que não dá para falar tudo, né? Então, o que a gente faz na disciplina, quando a gente sabe que tem um volume de conhecimento, um volume de conteúdo maior do que em uma aula, a gente vai ter que dividir isso, né, didaticamente, uma parte numa aula, outra parte em outra, e essa divisão tem que fazer algum sentido, lógico, não pode ser simplesmente arbitrário, né? Seria como se a anatomia geral, numa aula do pé, no outro do fígado, no outro do olho, não faz sentido, né? Mais fácil, didaticamente, a gente já que deu o pé numa aula, dá tornozelo na outra, dá perna na outra, e por aí vai. Então, tem várias formas de a gente dividir didaticamente o sistema nervoso para que a gente possa estudar ele parte a parte. Tem uma forma baseada na embriologia, outra forma que a gente chama de segmentar, baseada nos segmentos corpóreos, outra forma baseada na funcionalidade e outra forma baseada na anatomia. Tá? Vamos ver o que é cada uma delas e vamos ver o que a gente vai usar, se a gente vai usar só uma, ou como é que a gente vai fazer. Então, baseado na divisão embriológica, a gente já viu isso quando a gente falou de ontogenia, a gente viu que o embrião tem o tecido nervoso dele, que vai dar o sistema nervoso no adulto, formado a partir de um tubo neural que se dobra e tal. Depois tem 3 dilatações craniais, essas 3 viram 5 dilatações craniais, e continua ainda a porção não dilatada do tubo neural. Então, isso vai dar o sistema nervoso praticamente todo. E aí a gente tem o nome aqui daquelas dilatações, né? E do restante do tubo neural não dilatado, aqui embaixo, com as estruturas proporcionais no adulto que vão virar essas dilatações aqui, essas estruturas do embrião vão virar essas estruturas no adulto. Essa divisão é importante porque a gente percebe a origem desses órgãos aqui, né? E além disso, além dessa origem, a gente especificamente ou especialmente para o cérebro, a gente usa esses termos ou essa divisão para separar, vamos dizer assim, 2 partes, né, do cérebro. Uma parte que a gente chama de diencefálica. Por quê? Porque tem origem naquela segunda dilatação, na segunda das 5, né, diencéfalo, e outra parte que a gente chama de telencefálica, que tem origem naquela dilatação mais cranial, das 5 dilatações vistas no embrião. Então, a gente usa muito. Para as outras, o mesencéfalo vira mesencéfalo, esse nome não muda, então tudo bem, tanto no adulto quanto no embrião. Aqui, o metaencéfalo perde sentido para a gente dividir didaticamente, porque a gente vai falar de cerebelo separado de ponte, e as 2 estruturas têm a mesma origem embrionária.
O bulbo tem origem no melencéfalo, mas a gente fala de bulbo junto com ponte e mesencéfalo, então perde um pouco a função desse discernimento. E o tubo neural virar medula, tudo bem, faz sentido para a gente usa, mas a gente não chama de tubo neural. A gente até eventualmente faz uma referência ao tubo neural, mas a gente vai chamar de medula espinal mesmo. Então é bem importante, bem utilizado, esses dois nomes aqui, porque a gente, inclusive na disciplina, a gente tem aulas separadas de diencéfalo e aulas separadas de telencéfalo. Tá? Então, aqui aquela slide a gente já viu, né? Já vimos aqui aquelas 3 dilatações, que viram 5. Dessas 5 aqui, as mais importantes para a gente lembrar para a divisão didática, não que as outras não sejam importantes, são as 2 mais craniais, o diencéfalo, que vai virar estruturas diencefálicas, que são estruturas mais centrais aqui do cérebro, tálamo, hipotálamo e tal, e telencéfalo, que vai virar uma boa parte do restante do cérebro, né, que a gente estuda separadamente. Então, quando você quiser xingar uma pessoa, não diz que ela não tem cérebro, não, diz que não tem telencéfalo. Que além de você estar xingando mais especificamente, ao longo da disciplina, a gente vai ver que as áreas mais importantes para a inteligência, a cognição, são estruturas telencefálicas, né? A outra pessoa, se não tiver esse conhecimento, não vai entender nada e não vai nem poder te responder. Tá? E aí você ganha a briga, né? Se é que briga se ganha e não todos perdem. Mas, enfim, mais uma piadinha infame. Vamos em frente à próxima divisão aqui. É a divisão segmentar. Ela é relativamente pouco utilizada, tá? Mas eu acho legal a gente falar dela. Pela divisão segmentar, a gente vai dividir todo o sistema nervoso numa porção que a gente chama de porção segmentar ou sistema nervoso segmentar e uma outra parte que a gente chama de sistema nervoso suprassegmentar. Por que isso? Porque daqui para baixo, tá, traçando uma linha aqui e separando medula espinal e os seus nervos, daqui então para baixo, né? E essa da linha para cima a gente tem tronco encefálico, diencéfalo, telencéfalo, cerebelo e os seus nervos, né? Então, para cima, suprassegmentar, para baixo, segmentar. Qual é a diferença? A diferença é que nessa região segmentar aqui, a gente consegue cortar todo o sistema nervoso em segmentos transversais, então consigo fazer cortes transversais nesse sentido, e estudar isso comparando esse segmento dessa região aqui, que vai ser uma parte da medula espinal com um par de nervos espinais, e eu posso comparar com esse outro segmento aqui mais superior. Eles vão ser muito parecidos, com algumas diferenças interessantes. A gente vai falar dessas diferenças na aula de medula espinal, um pouco também na aula de nervos. Né? Então, toda essa porção aqui a gente consegue dividir em segmentos que vão se dividindo por cortes transversais. Tá? E daqui para cima? Daqui para cima não. Se eu fizer um corte transversal aqui, no tronco encefálico, não tem nada que eu consiga comparar com um corte que eu faço aqui no córtex cerebral. São estruturas completamente, morfologicamente, completamente discrepantes, diferentes. É claro, tem neurônios, tem células da glia, microscopicamente eu vejo aquele tecido está ali, mas os neurônios que estão aqui, né, no tronco encefálico são também morfologicamente diferentes do córtex. Então, aqui, a gente perde uma organização em segmentos. Tá? Nessa região mais abaixo, o sistema nervoso ele é organizado em segmentos. Se eu fatiasse isso, eu consigo comparar uma fatia da região cervical com uma fatia da região torácica. Tem estruturas muito semelhantes, eu consigo dizer, olha, essa estrutura aqui tem aqui também, mas a daqui é um pouco maior, a daqui é um pouco menor. Consigo comparar. Aqui em cima eu não consigo comparar. Eu falo, olha, tem uma estrutura aqui, deixa eu ver, não tem. Ah, mas aqui tem outra, deixa eu ver se tem embaixo, não tem. Tá? Então eu não consigo dividir essa região em segmentos. Tá? A gente faz menção a ela às vezes quando a gente quer falar da medula, principalmente quando a gente quer falar da medula e seus nervos, a gente fala, isso no sistema nervoso segmentar acontece assim. No sistema nervoso suprassegmentar é diferente.
Tá? Então, tenham em mente aí essa terminologia, sistema nervoso segmentar e suprassegmentar, mas a gente não vai dividir a disciplina também em uma aula de sistema nervoso segmentar e outra de suprassegmentar, ou enfim. A gente não vai usar isso para dividir a nossa disciplina, mas a gente vai fazer menção a esses temas. Próxima divisão, essa é mais importante ainda, tá? É a divisão funcional. O sistema nervoso, lembra que a gente falou que ele serve para captar a informação, processar a informação e enviar essa informação para um órgão efetor, né? Um músculo, uma glândula e tal. Pois é, faz diferença, inclusive anatomicamente, inclusive o tipo de organização, inclusive o grau de sofisticação do sistema nervoso, se ele funciona para fazer isso, captar informação, processar e interferir em órgãos, todos eles do nosso corpo internamente ou do mundo exterior. Tá? Então faz diferença, por exemplo, se eu estou vendo alguma coisa, eu estou vendo algo que está fora do meu corpo, concorda? Eu não estou vendo o meu fígado, não estou vendo o meu rim. Né? Isso, então, a visão é um órgão de sentido, é um órgão de captação de informação do mundo exterior, não do mundo interior. Tá? Por isso a gente diz que é um órgão do sistema nervoso somático, ou um sistema nervoso que tem a ver com a vida de relação, com como a gente se relaciona com o mundo exterior. Mesma coisa os meus músculos esqueléticos, meu músculo que controla, que faz eu levantar o braço, ele não faz eu levantar o braço para controlar o meu metabolismo interno. Ele faz levantar o braço para eu, sei lá, mexer numa lâmpada que está aqui em cima. Ou seja, interferir no mundo exterior, ou sinalizar para um professor que eu quero fazer uma pergunta, ou seja, me relacionar com algo que não pertence ao meu corpo. Por outro lado, a gente tem uma outra parte do sistema nervoso que tem a função de se relacionar comigo mesmo. Como assim? Eu tenho também, assim como eu tenho um órgão do sentido para ver algo que está fora do meu corpo, né, o olho, a visão, eu tenho também órgãos de sentidos para perceber se o meu útero está se contraindo muito forte. As meninas todas sabem disso, né, que tem sensibilidade e percebem, inclusive de maneira dolorida, a maioria das vezes, que o útero está se contraindo. Isso não é nada com o meio externo, isso é você se relacionando com o seu próprio corpo. É você coletando informações do seu próprio corpo. Essas informações aí do útero se contrair vão para o sistema nervoso, são processadas, são entendidas e muitas vezes geram uma resposta. Né? Então, muitas vezes, a partir dessa informação, o seu sistema nervoso pode fazer o útero se contrair menos ou mais levemente, enfim, só um exemplo hipotético, para a gente lembrar, então, que existe essa divisão funcional. O sistema nervoso, então, pode ser dividido numa parte que está relacionada com o mundo exterior e uma parte que está relacionada com o mundo interior, com o nosso próprio corpo. Tá? Então, a gente chama de sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral, essas duas porções. A gente vai ter uma aula específica do sistema nervoso visceral. Então, essa parte aqui, eu nem vou falar agora, porque eu vou falar quando a gente falar de sistema nervoso visceral, essas divisões e como é que ele se organiza e quais as diferenças e tudo mais. Tá? Então, essa é uma divisão importante. O sistema nervoso visceral, ele é suprassegmentar ou segmentar? Está localizado no sistema nervoso segmentar e no sistema nervoso suprassegmentar. Mas está localizado no diencéfalo ou no mesencéfalo? Também está localizado nos dois. E o sistema nervoso somático? Então, não está nenhum... Está também. São divisões que não são... que são complementares. Elas estão... Uma não impede a outra. Tá? E aí a gente tem uma divisão que é talvez a mais importante, a mais usada, a que a gente também vai mais usar na disciplina, que é a divisão anatômica, é a divisão baseada na forma, na localização das estruturas. E aí a gente divide o sistema nervoso numa porção central. Se é central, ela deve estar mais no centro,
e é verdade, está mais no centro mesmo, e uma porção periférica. Essa porção periférica, né, quem mora na periferia, por exemplo, mora mais afastado do centro da cidade. Pois é, então o sistema nervoso periférico é aquele que está na periferia do nosso corpo, não está na região mais central do nosso corpo. Tá? O sistema nervoso central a gente divide na medula espinal e no encéfalo. Então, olha só, uma parte que é segmentar, mas não corresponde a todo o sistema nervoso segmentar, porque o sistema nervoso segmentar compreende a medula espinal e os nervos, só que os nervos são do sistema nervoso periférico. Então, não façam confusão aí entre essas duas divisões. Tá? Então, medula espinal e encéfalo. O encéfalo a gente divide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico com 3 porções. O sistema nervoso periférico a gente divide em nervos. Os nervos podem ter origem da medula espinal ou das estruturas suprassegmentares, das estruturas encefálicas, e aí a gente chama de nervos cranianos. Dos gânglios nervosos, a gente vai falar deles também mais para frente, e das terminações nervosas, a gente também vai falar delas em algum momento da disciplina. O sistema nervoso central, ele é característico, a gente já falou dele, ele é característico dos vertebrados. Só os organismos vertebrados têm sistema nervoso central e essa é a principal característica dessa grande família aí de organismos, né, que tem um conjunto, não é só que eles têm sistema nervoso central, eles têm um conjunto de vértebras que protegem o sistema nervoso central. Aqui a gente tem uma vértebra, né, com a anatomia dessa vértebra descrita aqui, sem muitos detalhes, mas a gente tem uma porção que a gente chama de corpo vertebral, né, uma porção que a gente chama de arco vertebral. O arco vertebral tem porções ainda, que a gente chama de pedículo, lâmina e tal. Né? No interior do arco, a gente tem um forame vertebral, esse espaço aqui, né? Que o arco aqui circunda esse espaço que aqui está vazio, que a gente chama então de forame vertebral. Tá? No arco, a gente também tem algumas projeções ósseas, que são processos ósseos e tal, espinoso, transverso, tal. E o mais interessante é que esse forame vertebral, isso é uma vértebra, a gente está olhando ela de cima, é uma visão superior. Tá? Se a gente alinhar, colocar uma outra vértebra em cima, a gente vai alinhar o corpo dessa vértebra com o corpo de uma outra vértebra que é muito parecida, que está logo acima dela. Não só os corpos vertebrais vão ficar alinhados, como os arcos vertebrais também vão ficar alinhados. E o mais importante, os forames vertebrais também vão ficar alinhados. Quando a gente empilha várias vértebras, esses vários forames vertebrais alinhados formam um canal que a gente chama de canal vertebral. Forame vertebral. Se falei errado alguma coisa, às vezes eu falo errado, me complico aqui, me confundo e falo errado. Não, eu só queria saber se era escrito assim mesmo. Obrigada. Valeu. Forame vertebral, eles, que às vezes eu falo errado mesmo, pode me corrigir, tá? Às vezes eu estou pensando em uma outra coisa e acabo usando o nome errado. Então, esses vários forames vertebrais, quando se alinham, formam um canal, né, que a gente chama de canal vertebral. E esse canal, no interior desse canal, aqui ele está vazio, mas no interior desse canal a gente vai ter a medula espinal. Então, a medula espinal, se a gente for ver, ela está muito bem protegida, porque isso aqui é anterior, certo? Anterior ou ventral, aquilo que está na frente, né? Isso aqui é posterior ou dorsal, aquilo que está atrás. Tá? Então, anteriormente, a gente vai ter um corpo vertebral, que olha como ele é grande aqui, essa é uma vértebra lombar, tem o corpo vertebral maior mesmo, né? Mas olha como ele é grande e forte. Se tomar uma pancada aqui, tem que ser uma pancada forte para romper essa estrutura para chegar até a medula espinal e provocar uma lesão na medula espinal. E posteriormente ela está um pouco menos protegida, mas aqui a gente tem uma cobertura, além da pele e gordura subcutânea, né?
a gente tem uma camada muscular forte aqui na região dorsal, na região das costas, da porção dorsal do pescoço, protegendo, e depois uma camada de osso aqui, também protegendo a medula espinal. Tá? Então, também está bem protegida contra traumatismos, por exemplo, né? Uma pancada e tal. Esse canal vertebral aqui vai subir por toda a coluna vertebral. Esse canal começa lá na região mais inferior, que a gente chama de sacro, né, ou região sacral, e vai subir pela região lombar, região torácica, região cervical. Esses forames todos são alinhados para permitir a passagem da medula espinal, até ela atravessar um forame, que aqui na imagem não dá para ver, fica bem na base aqui do crânio, que é um forame bem grande, o maior forame que a gente tem. Forames são esses espaços, esses buracos aí nos ossos, né? Esses orifícios. É o maior forame que a gente tem no corpo, então a gente chama de forame magno. Né? Magno do latim vem de o maior. Né? Então o forame magno fica aqui na base do crânio e dá passagem para a medula espinal e entrar na cavidade craniana. Na cavidade craniana, óbvio, a gente não tem mais medula espinal, a gente tem outras estruturas, né, encefálicas aí, ou do sistema nervoso suprassegmentar, né, e que estão mais bem protegidas ainda. Né? Embora essas estruturas aqui, na região superior, e na região posterior e nas regiões laterais, tenha pouca cobertura muscular, que também protege, né? Mas tem uma cobertura óssea bem forte, bem completa e que praticamente lacra toda essa superfície lateral, superior e posterior da cavidade craniana, protegendo as estruturas do sistema nervoso que estão aqui dentro. Tá? Então, a conclusão que a gente chega é que o sistema nervoso central é muito bem protegido. Tem proteções musculares, tem proteções ósseas, e ainda tem umas outras aí que a gente vai ver. Por quê? Porque os neurônios, lembra que a gente falou? Os neurônios, eles controlam o nosso corpo inteiro, são fundamentais. E outra, se a gente perder o neurônio, a gente não consegue repor. Não é igual, sei lá, uma mariola que se caiu no chão, você vai ali no vendedor e compra outra mariola igual. Não é assim, se a gente perder o neurônio, a gente até pode, tem a chance de repor, mas isso é muito ocasional, não dá para contar com isso. Tá? Então, a gente não pode perder neurônio. E aí, evolutivamente, ao longo da evolução das espécies, dos animais, foi vantajoso a gente proteger as partes mais importantes do sistema nervoso. Tá? Por isso que as espécies mais evoluídas são os vertebrados, que têm essa proteção ao sistema nervoso central. Beleza? Bom, além da proteção, então aqui a gente está vendo um crânio, né, uma cabeça, melhor dizendo, uma visão superior, estamos vendo de cima para baixo. Tá? E quem preparou essa peça aqui, preparou de forma bem didática, tirando camada por camada, como se fosse uma cebola, descascando camada por camada dessa peça anatômica aqui, obviamente, para ser estudado as diferentes proteções. Então, o que a gente vê aqui? Ó, começando desse lado aqui, primeiro tem uma proteção cutânea aqui de uma pele que é tão espessa nessa região que a gente chama de couro, né? A gente compara isso à pele de um animal de vida livre, que tem que se proteger a muito mais traumatismo que a gente. Então, a pele nessa região é muito mais espessa do que da região, por exemplo, do abdômen. No abdômen, a gente tem uma pele fininha e tal, que não tem grande fator de proteção. Abaixo da pele, a gente tem uma camada de fáscia, de tecido conjuntivo. Aqui a gente consegue perceber um pouquinho de camada muscular, mas bem pouquinho, bem fininho. É um músculozinho que a gente tem aqui, que faz aquela enrugação aqui dessa região frontal, tanto que a gente só tem nessa região frontal, a gente não consegue enrugar essa parte aqui da nossa cabeça, né? Porque aqui a gente não tem camada muscular, só tem uma folha de tecido conjuntivo, que a gente chama de fáscia. Logo abaixo dela, e é bem fininho, tá? Logo abaixo dela a gente já tem
o crânio já tem a camada óssea. Só que essa camada óssea é especialmente desenvolvida para ter duas porções corticais bem espessas, então duas porções de osso denso, forte, espesso, relativamente espesso, tá? Muito próximas uma da outra, com uma pequena camada entre elas de osso esponjoso. Tá? Uma característica que a gente só vê no crânio e que conferem, já teve engenheiros que estudaram isso confere uma maior proteção. A gente poderia ter uma camada ainda maior, toda densa, mas conferiria menos proteção do que ter duas camadas separadas por uma porção esponjosa. Então, a natureza foi muito feliz em deixar essas duas camadas ósseas aqui, muito próximas, mas separadas, densas, né, e fortes, mas separadas por uma parte esponjosa aí. Isso, quando a gente tiver a oportunidade de ir para o anatômico, a gente vê isso muito facilmente em qualquer peça lá que a gente tem. Tá? Abaixo, então já tiramos aqui, essa é a primeira camada óssea, essa segunda foi retirada, e o que a gente vê aqui? A gente vê uma outra estrutura, como se fosse uma membrana também, parece com essa daqui, também é de tecido conjuntivo, e que é até mais espessa e mais dura e mais firme do que essa daqui. Essa camada aqui é uma daquilo que a gente chama de meninges. Vocês já devem ter ouvido falar, né, desse termo meninge, porque não é infrequente a gente fazer menção a uma doença que acomete esse tecido, que é a meningite. Então, a meningite, seja ela viral, bacteriana ou fúngica, tem todos esses tipos de meningite, são doenças que atacam e inflamam esse tecido aqui. Esse tecido é uma das meninges. A gente não tem uma só meninge, tem mais de uma, tem 3 meninges aqui, a gente vai falar delas. Tá? Quando elas estão inflamadas, seja por traumatismo, ou por infecção bacteriana, ou por infecção fúngica, ou por infecção viral, a gente diz que tem uma meningite. É óbvio que isso é gravíssimo, porque as meninges já estão no interior do crânio, e qualquer infecção ali pode estar levando a uma infecção também no tecido nervoso. Aqui ainda não é tecido nervoso, essas meninges são compostas de tecido conjuntivo, né? Principalmente essas duas aqui, mas estão muito próximas do tecido nervoso. Então, se eu tiver aqui uma colônia bacteriana, é fácil dessas bactérias contaminarem meu cérebro e eu posso simplesmente morrer, né? Coisa tranquila. Tá? Então, essa é a meninge mais externa, mais forte, mais espessa, que a gente chama, então, de dura mater, exatamente porque ela é mais forte mesmo. Tá? Abaixo dela, a gente tem uma meninge que, não sei se vocês vão conseguir reparar, a gente tem aqui, essa camada aqui está diferente dessa. Não sei se todo mundo consegue perceber isso. Tá? Nessa camada, a gente está vendo a segunda meninge, a meninge intermediária, logo abaixo da dura mater, a gente tem uma meninge que a gente chama de aracnoide, ou aracnoide mater. Tá? A gente vai falar mais dela já nos próximos slides. E abaixo da aracnoide, a gente tem ainda uma última meninge, que é a pia mater, que é a mais interna, que é colada no tecido nervoso. Inclusive, lembra da aula passada? Ela é formada por aquelas projeções dos astrócitos, né? Aquelas células da glia importantíssimas, com várias funções, tal, que tem algumas projeções que formam a pia mater. Tá? Então, é uma camada que raramente, só em uma ou outra peça, a gente consegue visualizar a olho nu uma pia mater. É muito delgada, muito fininha, a peça tem que estar muito bem preservada para a gente perceber isso. Tá? Então, olha só, agora uma peça bem nojenta, bem feia e tal, para todo mundo acordar, ficar com nojo e não conseguir jantar, quero estragar a noite com você. Uma peça onde a gente vê muito bem a dura mater.
Tá? Então, a gente, nessa peça aqui, ó, foi seccionada, é uma visão superior também, foi seccionada transversalmente o couro cabeludo, foi rebatido posteriormente, a gente está vendo aqui o couro cabeludo, olha como é espesso, né? Rebatido posteriormente. O crânio foi cerrado e retirado, todo ele, toda a calota craniana aqui. Aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber, né? Mas a gente consegue ver parte daquela díploide, né? Daquela duas camadas de osso compacto com um osso esponjoso entre elas. Talvez tenha que forçar a visão, é muito mais fácil a gente ver isso numa peça lá no anatómio. Tá? E abaixo dessa calvária aqui, a gente tem a dura mater, essa meninge aqui mais externa, que é facilmente visível a olho nu. A gente consegue perceber ela, pensar ela, fazer preparações anatômicas com peças secas que ficam no formato original. A gente tem tudo isso lá no anatômico para mostrar na aula prática. Nossa, tem um vizinho aqui que resolveu fazer pipoca, resolveu me matar aqui com cheiro de pipoca essa hora. A dura mater, ela está envolvendo externamente o cérebro, tá? Mas ela tem umas coisas muito interessantes que ela não só envolve externamente, mas ela se projeta um pouco para o interior da cavidade craniana. Então é como se estou fazendo um corte frontal, fiz um corte frontal aqui na minha cabeça e tal. Estou vendo aqui superiormente aqui e lateralmente a dura mater, que está envolvendo externamente o meu cérebro. Só que ela não só faz isso, como ela tem projeções assim, ó. Tá? Então ela tem uma projeção que fica bem no meio aqui, bem no plano sagital mediano. Essa projeção a gente chama de foice do cérebro. Por que a gente chama de foice do cérebro? Porque eu estava demonstrando um corte frontal aqui. Se eu fizer um corte sagital, como é nessa imagem aqui, o que eu vejo? Eu vejo que essa projeção se estende desde a região mais anterior da cavidade craniana até a região mais posterior. Só que na região mais posterior, essa projeção se projeta mais profundamente no interior da cavidade craniana. Na região anterior, ela se projeta menos profundamente. Tá? Ela se projeta em uns 3 centímetros aqui e aqui uns 5 a 7 centímetros. Tá? Isso faz com que deixe a foice do cérebro nesse formato de foice. Né? Para todo mundo que não sabe o que é foice, basta dar uma olhada na bandeira do Partido Comunista, cujo símbolo é a foice e o martelo, tem lá uma foice muito parecida com a foice do cérebro. Tá? É aquele instrumento utilizado para fazer colheitas, principalmente, né, era utilizado para as colheitas de trigo, que eram feitas manualmente. Hoje em dia ninguém colhe mais trigo manualmente, é tudo trator, né, tudo mecanizado. Enfim, aí esse instrumento agrário ou agrícola deu nome a uma estrutura anatômica. Então, aqui numa visão superolateral, ou seja, uma visão meio de cima e meio de lado, uma visão meio assim, né? Onde a gente abriu o crânio aqui, fez um corte aqui e um corte aqui. Aí a gente vê, ó, a foice do cérebro, como ela se estende desde a região mais posterior, onde ela é mais aprofundada, até a região anterior, onde ela é menos aprofundada. Tá? Mas eu não só tenho uma projeção nesse sentido aqui, nesse plano sagital mediano, como tem também projeções aqui, ó, nesse sentido. Eu tenho duas projeções, ou uma, né, que se projeta dos dois lados, nesse sentido, que separa a cavidade craniana em 2 andares. Tem um andar de cima, que fica acima dessa projeção, e um andar aqui embaixo, que fica abaixo dessa projeção. Tá? Nesse andar de cima fica o cérebro, nesse andar de baixo fica o cerebelo e o tronco encefálico. Aí o cerebelo fica separado então do cérebro por essa projeção aqui, que a gente vai chamar então de tenda do cerebelo. Tá? Então essa segunda projeção aqui, importante para a gente, é a tenda do cerebelo. Aqui a gente vê um corte transversal, alto, da calota craniana,
tá? Onde a gente vê a dura mater externamente, aqui, ó, aqui de novo, o couro cabeludo, o osso, né, o crânio, logo abaixo do crânio, a dura mater, que envolve externamente, né, o cérebro, mas tem uma projeção aqui nesse sentido. Como eu fiz um corte aqui, eu estou vendo parte dessa projeção aqui, bem no plano mediano, inclusive separando completamente os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, separados aqui, bem separados, inclusive com uma projeção da dura mater entre eles, tá? Não deixando que os neurônios daqui toquem diretamente os neurônios do outro lado. Beleza? Tá. Então, tem uma outra estrutura aqui que a gente estava escrito lá, era isso que eu estava voltando, são os seios venosos. Eu não lembrava se eu falava nessa aula ou não, ou nessa parte da aula ou não. Então, o que são os seios venosos? Quando a dura mater está aqui recobrindo a parte mais externa e se projeta aqui, por exemplo, para fazer a projeção da foice do cérebro, ela não fica exatamente assim. Ela fica mais ou menos aberta aqui, só que com cobertura aqui em cima, de tal forma que faz um triângulozinho aqui, que a gente poderia pensar que está vazio, né? Então, a dura mater, se a gente acompanhar aqui meu mouse, está vindo aqui, 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 ela continua por aqui, ó, colada no osso, mas ela também tem uma projeção para cá e outra projeção para cá. Isso deixa um triângulozinho aqui, né? Um espaço mais ou menos em formato triangular. Aqui, outro aqui, ó, tá? Teoricamente vazio. Não tem dura mater aqui, nem tem tecido nervoso. O que tem aí? Tem sangue. Sangue venoso, não é sangue arterial. Tem sangue e sangue venoso. Tá? Isso não é exatamente uma veia. Ele não tem todas as estruturas morfológicas de uma veia. Então, a gente, apesar de ter sangue venoso, a gente não pode dizer que é uma veia. A gente sabe que o sangue venoso, né, geralmente está dentro de veias. Mas aqui é uma das exceções. O sangue venoso está dentro de uma estrutura que a gente não chama de veia, a gente chama de seio venoso. Tá? Então, a gente encontra alguns seios venosos no interstício aqui dessas projeções da dura mater. A gente vai voltar a falar de seios venosos mais para frente, por isso que eu estava em dúvida se eu falava agora ou não, mas falo agora e a gente vai voltar a falar exatamente da importância desses seios venosos mais para frente. Se tiverem dúvida aí, pode mandar no chat, pode abrir o microfone e falar, viu? Essas meninges, tanto a dura mater, quanto a aracnoide, quanto a pia mater, elas não estão localizadas só no encéfalo, ou só no cérebro, ou só no sistema nervoso suprassegmentar. Elas estão envolvendo todas as estruturas do sistema nervoso central. Logo, também estão envolvendo a medula espinal. Então, se eu for estudar a medula espinal, que está aqui nesse desenho, né, eu vejo aqui a dura mater mais externa, a aracnoide mater mais intermediária e a pia mater colada no tecido nervoso, formada por astrócitos. Aqui a gente tem neurônios e também tem células da glia, também tem astrócitos, também estão formando a pia mater. Beleza. A dura mater, então, é aquela camada mais externa, mais dura, que a graça dela é que ela tem aquelas projeções, né? E no interior dessas projeções formam os seios venosos. Desculpa. A camada intermediária é a aracnoide. Por que ela recebe esse nome de aracnoide? Esse nome diferente. A dura mater a gente já falou que era mais forte. E a aracnoide? A aracnoide porque ela tem uma estrutura que são as trabéculas aracnoides, que são essas estruturas aqui, ó, que lembram uma teia de aranha.
Tá? Então, alguém que olhou isso daqui, óbvio, isso é muito pequeno, essa retratação não está em tamanho real. Tá? A aracnoide é muito mais delgada do que a dura mater, né? Só em algumas peças a gente consegue ver realmente a aracnoide, né? Mas ela tem estruturas aqui que, forçando o olho, dá para ver, que lembram uma pequena teia de aranha. E aí a gente chamou tem todas essas projeções aqui trabeculadas, que a gente chama então de trabéculas aracnoides, né? E a aracnoide recebe esse nome por isso. Tá? Mais profundamente, a gente tem a última camada, que é a pia mater, que é uma camada já quase microscópica, raríssimas são as peças que a gente consegue ver a pia mater. Ele é muito delgado, tem que estar com uma peça bem preservada e com um olho bom, com uma boa iluminação, para a gente conseguir separar ali com uma pinça de ponta fina a pia mater do tecido nervoso. Tá? O que é interessante aqui dessa estrutura? Primeiro, a pia mater, lembra que ela é formada, inclusive, por projeções astrocitárias? Né? Então, realmente, ela é muito delgada. Segundo, lembra que os astrócitos também envolviam os vasos sanguíneos, formando a barreira hematoencefálica? Pois é. Então, a pia mater é a única das 3 camadas que acompanha os vasos sanguíneos, as artérias, na verdade, né, que estão aqui. Essas artérias penetram no tecido nervoso, elas precisam levar sangue para todos os neurônios demandam grande energia, essa energia é produzida a partir de oxigênio e água, e tanto o oxigênio quanto a água são levados para os neurônios ou para os tecidos através do sangue arterial. Então, o sangue arterial não basta estar um vaso aqui em cima, né? Não basta o cano da SEDAI passar na Presidente Vargas, ele tem que passar canos menores em cada rua do centro da cidade. E também não basta passar na rua, tem que ter canos menores que saiam da rua e levem para o 10º andar, onde fica o escritório da Bárbara. Então, a gente aqui vai ter um cano grande aqui, que emite canos menores. Esses canos menores, esse cano grande está na Presidente Vargas, tá? Mas ninguém lava a mão na Presidente Vargas. Tá? A Bárbara lava a mão dela no consultório dela, fica no 10º andar da Rua do Ouvidor, número 36. Tá? Podem ir lá se consultar com a Bárbara. Então, a gente tem um cano grande aqui na Presidente Vargas. Não adianta. Ele não vai levar, essas artérias maiores não levam realmente sangue para os tecidos. Elas são grandes condutores e, a partir dessas artérias maiores, a gente tem artérias menores, né? Que dessas artérias menores a gente tem arteríolas, que dessas arteríolas a gente tem capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos, esses sim, conseguem efetivamente fazer a troca gasosa ou levar oxigênio e retirar CO2 desses tecidos mais profundos. Tá? E aí, a pia mater acompanha esses vasos sanguíneos aqui que estão penetrando no tecido, até os capilares. Inclusive, envolvem os capilares para formar aquela barreira hematoencefálica que a gente já comentou e vamos recomentar mais para frente. Tá? Outra coisa interessante é que existe aqui, essa imagem deixa a mostrar isso, que existe um espaço entre a aracnoide e a pia mater, exatamente naquela região onde a gente encontra as trabéculas aracnoides, que é exatamente a região onde os grandes vasos, as grandes artérias que vão irrigar, que vão levar sangue para o nosso cérebro, né, para o nosso encéfalo, para o nosso sistema nervoso central todo, melhor dizendo, para a medula também, onde passam essas grandes artérias aqui. Essas grandes artérias passam nesse espaço aqui, entre essa cama de gato, entre essa teia de aranha aqui, formada pelas trabéculas aracnoides. E aqui do lado desse vaso, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse espaço preenchido com um líquido, que é
o líquido encéfalo-raquidiano, ou líquor. Tá? A gente fala deles mais para frente, também a gente volta a falar do líquor. Então, aqui, ó, barreira hematoencefálica, nem sabia que vinha esse slide logo. Como é que a gente tem a formação dessa barreira? Ao contrário dos capilares de todo o resto, ou de quase todo o resto do nosso corpo, são poucos lugares que a gente vê barreiras assim, uma outra delas é nos testículos, né? A gente tem também barreira hematotesticular, né? A gente também tem uma barreira placentária nas mulheres gravídicas, né? Quando estão com o bebê na barriga, né? Mas no nosso cérebro a gente tem, no nosso encéfalo, a gente tem uma barreira aqui, ó, que a gente tem um capilar sanguíneo, tá? E ao redor desse capilar sanguíneo, a gente tem astrócitos envolvendo, com aquelas projeções, envolvendo quase completamente esse capilar sanguíneo, de tal forma que coisas muito grandes que estão aqui, células, estou falando de coisas muito grandes, e tudo é relativo, né? Então, é dentro de um pequeno capilar, então não vai ser um prédio, tá? Então, coisas muito grandes aqui são células ou proteínas de alto peso molecular, proteínas grandes, tá? Feito, por exemplo, a albumina, que é a proteína mais abundante que a gente tem no sangue, é uma proteína de alto peso molecular, uma proteína considerada grande. Ela não passa pela barreira hematoencefálica. Por que eu estou frisando isso? Por que isso é tão importante? Porque quando vocês fizerem a disciplina de farmacologia, vocês vão ter que estudar os fármacos que podem ser usados para tratar distúrbios neurais, né? E outros fármacos não adianta você dar para tratar distúrbios neurais. Por quê? Porque se o fármaco tiver um peso molecular muito grande, ou seja, se a estrutura da molécula daquele fármaco for muito grande, e muito grande eu estou falando de coisas pequenas, tá? Não é o tamanho de um prédio, é o tamanho de uma proteína grande ou uma proteína pequena. Tá? Se for acima de um determinado tamanho, ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Ou seja, né, se eu quero tratar um doente que está com depressão e eu tenho uma droga que pode ajudar na depressão, porque ele inibe alguns neurônios ou ativa alguns neurônios. Só que essa minha droga é de alto peso molecular. Adianta eu dar para esse doente essa droga? Não adianta, porque essa droga vai ser absorvida ou intravenosa ou após a deglutição, vai ser absorvida, vai cair na corrente sanguínea, vai chegar até as artérias que irrigam o cérebro, vai chegar até os capilares que irrigam os tecidos cerebrais, mas não vai passar daí, não vai chegar até o neurônio, não vai fazer efeito prático nenhum. Tá? Por isso que algumas drogas, inclusive drogas para o tratamento da depressão, elas são dadas em formas metabolicamente inativas, só que menores, capazes de atravessar a barreira hematoencefálica, e uma vez que são atravessada essa barreira, ela pode ser metabolizada na sua forma ativa e aí fazer o seu efeito. Tá? Um outro exemplo muito comum são os antibióticos. Quando a gente tem, por exemplo, uma meningite ou uma encefalite, né, bacteriana, é óbvio que os médicos entram logo com antibióticos. Né? Quando a gente tem a meningite viral, eles não entram com medicações antivirais porque a gente não tem, assim como a gente também hoje não tem medicação contra a Covid-19. Né? A gente tem medicação antiviral contra outros vírus, mas contra esse não tem. Né? E da meningite também não tem. Então, quando é meningite bacteriana, a gente aplica antibióticos. Mas qualquer antibiótico? Não. Primeiro tem que ser um antibiótico que seja potencial, que possa combater, que tenha efeitos comprovados para combater aquele tipo de bactéria que está causando a meningite bacteriana. Ah, tudo bem, eu sei que a meningite bacteriana é causada por estafilococcus, ou por streptococcus, por tal tipo de bactéria, e eu tenho um antibiótico aqui que quando eu tenho essa infecção por esse tipo de bactéria na pele, eu sempre uso. Posso usar?
calma lá. Vamos ver primeiro, isso tem inclusive nas bulas, né, dos remédios ou nos livros de farmacologia, está lá escrito, antibiótico, azitromicina, atravessa a barreira hematoencefálica, ou não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, se ele não atravessa, eu não devo usar esse antibiótico para tratar uma encefalite. Então, isso é importantíssimo a gente entender essa barreira hematoencefálica. Tá? Existem teorias ainda de que quando essa barreira se rompe, e ela se rompe nos casos de traumatismo, e em alguns casos de inflamação, essa barreira também pode se romper, né? A gente começa a identificar o nosso tecido nervoso, né? Que os nossos microbiócitos, os nossos neurônios, como células que não pertencem ao nosso corpo. Por que isso? Porque o nosso sistema nervoso ele é formado quase que separado do restante do nosso corpo logo no início da gestação. Né? A gente viu lá isso. E essa barreira hematoencefálica se forma logo depois. Ou seja, o nosso sistema nervoso ficou separado do restante do nosso corpo desde as primeiras semanas de desenvolvimento embrionário até hoje. E, se tudo der certo na nossa vida, vai ficar separado até a gente morrer. Mas, quando a gente tem um traumatismo craniano ou uma inflamação do sistema nervoso que rompe essa barreira hematoencefálica, aí essas células aqui, ó, de defesa, né, são células do sistema imune, que estão dentro do nosso sangue, ou seja, estão dentro aqui daquele capilar, e nunca entraram em contato com um neurônio, nunca viram um neurônio na vida, quando eles veem esse neurônio pela primeira vez, né, depois de 20 anos, eles falam assim, opa, essa célula eu não conheço, essa célula não faz parte do corpo, vou matar. E aí ele tenta realmente matar esses neurônios. Tá? Isso é bem descrito no testículo e bastante importante no testículo, mas também importante no cérebro. É menos comum e essa barreira também, essa defesa do sistema imune, no caso dos neurônios, acontece menos, ainda bem, do que nos testículos. Mas acontece também, né? A formação de anticorpos contra os próprios neurônios. Tá? Então, sobre os espaços que a gente tem aqui formados por causa dessas membranas, são camadas, então, essas meninges, e que formam alguns espaços. Né? Um primeiro espaço aqui, a gente só vai falar sobre 2 espaços. Um deles é o espaço epidural. Epi quer dizer ao redor ou perto, né? Esse espaço também é chamado de peridural. Peri lembra a periferia, aquilo que está ao redor, aquilo que está fora, né, do centro e tal. Né? Então, o que quer dizer que é esse epidural aqui? Quer dizer que está fora ou ao redor da dura mater, por isso dural. Tá? Então, se a gente procurar aqui, ó, a gente tem a camada de pele, camada óssea, logo abaixo da camada óssea a gente tem a dura mater. Tá? Acima da dura mater e abaixo da camada óssea, a gente tem um pequeno espaço aqui que a gente chama de espaço epidural. Esse espaço é um espaço virtual, ele realmente não existe no indivíduo vivo, né? Fisicamente não está lá assim, ó, aqui está o osso e aqui está a meninge, elas são coladas, tá? Mas não são a mesma estrutura. Então, se eu injetar ar aqui, eu consigo separar consigo empurrar a meninge, que é uma estrutura mole, o osso não, né? Eu consigo empurrar a meninge para baixo e separar essas 2 camadas aí. Por isso a gente chama de espaço epidural, que a gente usa do ponto de vista médico para injetar substâncias, principalmente anestésicos, para fazer anestesia epidural ou anestesia peridural. Um outro espaço importante que fica abaixo da dura mater, abaixo daquela camada mais externa da aracnoide, tá? Exatamente naquela região onde a gente tem as trabéculas aracnoides, a gente tem um espaço, a gente já mencionou, que é o espaço subaracnoide.
Tá? Por que ele é importante? Porque, além de, nesse espaço, passarem as principais artérias, nesse espaço a gente também tem a presença de líquor, né? Ou líquido encéfalo-raquidiano. Esse espaço é importante, do ponto de vista médico, também para fazer anestesias. A gente também pode usar esse espaço para injetar anestésicos, né? E esses anestésicos vão fazer efeito logo no tecido nervoso que está abaixo dele, anestesiando esse tecido e impedindo o potencial de ação, né? A passagem de informação, a passagem de potencial de ação. Tá? Mas a gente também usa esse espaço para fazer uma punção, entrar aqui com uma agulha e aspirar o conteúdo desse espaço, ou seja, aspirar o líquido encéfalo-raquidiano que está presente nesse espaço. Para que eu vou querer tirar o líquido encéfalo-raquidiano da pessoa? Bom, para 3 motivos. O motivo mais antigo, que quase não se faz, é tirar esse líquido e injetar um contraste e fazer um raio-x para estudar a anatomia desse sistema nervoso. Isso era muito utilizado antigamente para ver hérnias de disco, para avaliar hematomas cerebrais após traumatismo e tal. Hoje em dia isso não é mais utilizado porque a gente tem a tomografia e a ressonância e não precisa mais disso. Tá? Segundo, para fazer diagnóstico, a gente tira esse líquido, leva para o laboratório e vê como está o líquido, porque a gente sabe como é o líquido encéfalo-raquidiano normal. E quando a pessoa está doente, por exemplo, com meningite, esse líquido encéfalo-raquidiano está alterado. Ele tem mais células de defesa que estão ali tentando combater a meningite. Eventualmente, a gente consegue observar bactérias, se for uma meningite bacteriana, ou consegue observar fungos presentes nesse líquor, ou consegue aí não observar, né? Observar vírus é mais difícil, consegue também por microscopia eletrônica, mas é mais difícil, mas consegue pegar esse líquido e fazer um teste para detectar se tem a presença de vírus, um teste tipo esses testes que a gente faz aí com a Covid. Posso fazer um PCR, por exemplo, com esse líquido encéfalo-raquidiano para detectar a presença do vírus da meningite. Tá? Então, é comum a gente coletar esse líquido encéfalo-raquidiano para diagnóstico. E um terceiro motivo é para a gente aliviar, para a gente aliviar, para a gente diminuir a pressão dentro da cavidade craniana. Então, a gente vai falar disso mais para frente, não sei se hoje, porque já está dando 7 horas, eu não sei como é que está a ordem dos slides aqui, mas a gente vai falar um pouquinho de pressão intracraniana e que, eventualmente, a gente coleta esse líquor para aliviar a pressão intracraniana. Aonde a gente geralmente coleta esse líquor? Bom, lembra que a gente falou que as meninges estão envolvendo todo o sistema nervoso central? Então, a gente tem esse espaço, a gente tem aracnoide, também em todo o sistema nervoso central, e a gente tem o espaço subaracnoide em todo o sistema nervoso central. Logo, a gente tem líquor aqui envolvendo todo o sistema nervoso central, logo posso coletar ele em qualquer lugar, não me enche o saco, eu coleto onde eu quiser, tá? A punção é minha, eu falo, calma aí, Diogo, não fica bravo, tá? É mais fácil a gente coletar o líquor em lugares onde a gente sabe que esse espaço subaracnoide é maior, concorda? Por quê? Porque logo abaixo desse espaço subaracnoide, a gente tem tecido nervoso, a gente tem o cérebro, ou o cerebelo, ou o tronco encefálico, ou a medula espinal. E se a minha agulha entrar um pouquinho a mais, vai fazer uma lesão nesses órgãos. Será que é legal fazer entrar com uma agulha aqui? Será que não vai matar alguns neurônios? Neurônios esses que são difíceis de serem repostos e que podem levar a um prejuízo motor ou cognitivo, enfim, um prejuízo dependendo de quais são os neurônios que morrem. Então, não é legal a agulha entrar demais. Como é que eu faço para isso? Eu escolho lugares onde esse espaço aqui é maior.
então eu tenho mais espaço para entrar com a agulha de forma segura. E existem esses espaços? Existem. E você sabe quais são? Sei quais são. São dois espaços que a gente chama de cisterna. Por que cisterna? Quem tem casa de praia, né, na região dos lagos, ou quem tem casa também mora mais na periferia do Rio de Janeiro, sabe que a água da cidade não chega lá todo dia. Então não adianta você ter o seu cano conectado na rede da cidade, que segunda tu abre a torneira e tem água, lava a mão, lava os pratos, toma banho. Na terça-feira você abre a torneira e não tem água. Então, quem pode, o que faz nessas casas? Constrói uma cisterna. Segunda-feira, ele lava a mão, mas também enche essa cisterna, esse recipiente, de água. Na terça-feira, se abrir a torneira da cidade, não chega água, mas a minha cisterna está cheia d'água. Então, cisternas são sistemas de armazenamento de líquidos. Né? E exatamente por isso que a gente tem duas regiões que a gente deu o nome de cisterna, por causa disso. Né? Uma delas é a cisterna magna, leva esse nome porque fica próximo ao forame magno, que a gente já falou na aula de hoje, que é aquele forame, o maior de todos, o magno, que fica logo na base do crânio. Né? Então, por aqui, na região da base do crânio, a gente tem uma região, um espaço subaracnoide maior. Então, é um bom lugar para a gente coletar líquor, né? Se a gente quiser, se a gente precisar. É mais seguro do que coletar, por exemplo, aqui nessa região, na região torácica, onde o espaço subaracnoide é reconhecidamente mais delgado. Posso coletar também aqui, enfiar uma agulha aqui? Posso. Só que para fazer isso, eu vou ter que, antes de entrar com uma agulha, entrar com uma broca mesmo, uma furadeira, literalmente. Uma furadeira médica, né? Mas uma furadeira, uma broca médica, mas é uma broca igual, muito parecida com a broca de furar a parede. Né? Furo aqui o crânio, furo o osso, e aí por esse buraquinho depois eu entro com a agulha. Isso é feito? Raramente. Né? Raramente é feito, dá muito mais trabalho, é muito mais perigoso, mas raramente é feito. Tá? Um outro lugar de punção legal, ou mais fácil, né? Nada disso obviamente é legal, é na cisterna lombar, que, como o nome já diz, fica na região lombar. A região lombar é aquela região entre a bacia, entre o quadril, né? Nessa região a gente tem a região sacral, e a região torácica, a região onde a gente tem as costelas. A gente tem, então, mais ou menos na região abdominal, que a gente chama de região lombar. Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Camila perguntando onde o espaço subaracnoide é maior. Pode repetir, posso. O espaço subaracnoide é maior, então, nessas duas regiões. Na região onde a gente tem a cisterna magna e a cisterna lombar. Mas onde ficam eles? Cisterna magna fica nessa região aqui, próxima do forame magno. O forame magno é um forame que fica bem na base do crânio. Tá? E a cisterna lombar fica na região lombar, fica nessa região aqui. Ó. Então, nessa região aqui, na região lombar, é uma região comum, não sei se deu para ver aí, porque eu viro de lado e não consigo ver a câmera, a tela do computador. Tá? É onde a gente tem as duas regiões. Valeu, Camila, já vi aqui sua resposta. Onde a gente tem esse espaço subaracnoide maior. Por isso que a gente usa essas duas regiões para fazer anestesia subaracnoide, né? Ou fazer coleta de líquor. Muito bem. Lembra que no desenvolvimento embrionário, a gente tem a formação do tubo neural, o fechamento do tubo neural, vira um tubo mesmo, e é um tubo, tipo um tubo, imagine um tubo de PVC, né? Oco assim por dentro e tal, né? A parede desse tubo de PVC é composta por células que vão virar as células do sistema nervoso central, né? E o interior desse tubo de PVC é oco mesmo, feito um tubo. Tá? Aí, um pouquinho depois, a gente viu que esse tubo de PVC lá na região cranial começa a ficar dilatado, assim, né? Em vez de ficar um tubo lisinho, vai ficar um tubo assim, com umas bolotas assim. Né? Esse tubo dilatado
Ele tem a parede mais espessa, que vão formar órgãos, inclusive, maiores, a gente já viu esses órgãos, mas ele tem o lúmen, o espaço de dentro do tubo, o espaço vazio, também fica maior. Tá? No restante do tubo é um orifício assim, né? Quando chega na dilatação, também se dilata, fica um espaço maior. Espaços maiores no nosso corpo, feito câmaras assim, a gente chama de ventrículos. Tá? A gente vê isso quando a gente estuda anatomia cardíaca. Nessa disciplina a gente só estuda o sistema nervoso, então a gente não vai estudar com você o coração, mas vocês lembram do segundo grau, quando vocês estudaram pelo menos o básico do coração e falaram e souberam que lá no coração tem dois ventrículos. São duas câmaras ocas no coração, né? Preenchidas com o quê? Preenchidas com sangue. E aqui a gente também tem câmaras ocas no interior do nosso encéfalo. Tá? Então, quando a gente também quiser xingar uma pessoa, a gente pode, né, com conteúdo neuroanatômico, né, a gente ensina nessa disciplina formas neuroanatomicamente corretas de xingar outra pessoa. Né? Então, a gente pode dizer para essa pessoa que essa pessoa, seu cérebro é oco. Tá? E se a pessoa reclamar, você fala assim, não, é oco sim, é oco mesmo, igual o meu também é oco, o seu, da sua mãe, o da minha mãe, todos eles são ocos. No interior do nosso cérebro, a gente tem espaços aqui vazios. Então, a gente pode dizer que o cérebro não é maciço. Né? É claro que, comparando isso com o ovo de Páscoa, que também é oco, né? O ovo de Páscoa é uma enganação, ele tem um negocinho de chocolate fininho e mó espação dentro, né? Aí, para enganar a gente, eles até botam um bombonzinho lá dentro, um brinquedinho e tal. Né? Mas o nosso cérebro, não. O nosso cérebro, quando foi criado, é aquele ovo de Páscoa com uma camada bem grossa. No interior tem um espacinho, que não cabe nem um bombom, mas tem um espacinho. Então, ele é ovo. Tá? Então, quando você quiser xingar alguém, pode xingar assim, que não vai estar falando mentira. Tá? E se a pessoa se ofender, você ainda fala, você está ofendido porque você não conhece neuroanatomia. Porque se você conhecesse neuroanatomia, você não ia se ofender, é normal ter o cérebro oco. Então, o que são esses espaços aí? São os ventrículos. Tá? O que tem no interior desses ventrículos? Líquido. Qual líquido? Encéfalo raquidiano, o líquor. Tá? Acho que um pouquinho mais para frente a gente fala. Vamos ver que espaços são esses, quantos são e quais são. Tá? São 4 ventrículos, deixa eu ver se aqui está. Não, então aqui mesmo. Então, aqui a gente tem o cérebro, né, o cerebelo, o tronco encefálico aqui. Ele está, vamos dizer assim, por transparência, e a gente consegue ver o formato dessas câmaras que existem no interior do cérebro. Então, aqui a gente está vendo uma dessas câmaras, que é uma bem grande, tem um formato de C, mas esse C tem um apêndice aqui para trás, né? Tá? Esse C é aberto anteriormente, aberto para frente, fechado atrás, né? E tem uma projeção aqui, como se fosse um corno, uma espícula, um apêndice para trás. Tá? Esse é um dos ventrículos, né? Esse ventrículo aqui, a gente tem tanto de um lado, né, num hemisfério cerebral, quanto do outro, quanto no outro hemisfério cerebral. Tá? Então, a gente chama esses dois ventrículos de ventrículos laterais. Por que laterais? Porque a gente tem de um lado e tem do outro. Ah, se são laterais, a gente deve ter quantos? 2, óbvio. Um do lado direito, um do lado esquerdo. Então, a gente vai ter o ventrículo lateral direito e o ventrículo lateral esquerdo. São os maiores ventrículos, tá? Estão relacionados com o telencéfalo, com aquela dilatação mais cranial, aquela que gerou depois as estruturas mais importantes do nosso cérebro, né? É um par, né? Então temos um ventrículo lateral direito, um ventrículo lateral esquerdo. Depois, bem no meio do C aqui, ó, a gente tem uma outra câmara, bem menor do que os ventrículos laterais, mas está aqui presente, que a gente vai chamar de terceiro ventrículo. Quem deu esse nome, ele estava muito inspirado, ele era um professor que gostava muito dos alunos e resolveu facilitar o nome da estrutura que ele ia dar
para facilitar a vida dos alunos, ele resolveu dar o nome de terceiro ventrículo. Por quê? Porque a gente já tem dois ventrículos laterais, que seriam o primeiro e o segundo, logo a gente vai ter o terceiro ventrículo, que é esse daqui. Percebam que existe passagem de líquido entre essa câmara e essa câmara. A gente tem aqui uma pequena passagenzinha, mas que deixa passar o líquido dessa câmara, desse ventrículo lateral, para esse daqui. A mesma coisa do outro lado. Então, os ventrículos laterais comunicam. Comunicar não quer dizer que é passar informação aqui não, tá? Comunicar, que eu estou dizendo, é que passa líquido, né? Que existe passagem entre essa câmara do ventrículo lateral e o terceiro ventrículo. Beleza? Depois, a gente vai ver que tem uma outra câmara aqui, menor ainda do que o terceiro ventrículo, que fica entre o tronco encefálico e o cerebelo. Qual é o nome desse outro ventrículo aí? Quarto ventrículo. Foi o mesmo cara que deu o nome, que gostava de agradar os alunos, facilitar a vida dos alunos, e resolveu dar o nome de quarto ventrículo para esse ventrículo mais inferior aqui. Tá? Percebam também que existe uma passagem, né, nada secreta, um túnel aqui nada secreto, que comunica o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, que deixa passar, então, o líquor desse ventrículo para esse e vice-versa. Tá? Muito bem, se a gente tirar o cérebro, descascar o cérebro e deixar só os ventrículos, né? Ou se a gente fizer uma preparação, que isso é mais fácil de fazer, a gente funciona aqui o ventrículo, injeta uma resina nesses ventrículos, tá? Como eles têm comunicação entre si, essa resina vai preencher todos os ventrículos. Depois que preencher, a gente bota essa resina para endurecer, e depois que ela estiver dura, a gente pega esse cérebro todo e deixa apodrecer, até ir embora, até ser comido por baratas. Realmente a gente faz isso. Em alguns anatômicos a gente vê isso fazendo. Ou, se a gente quiser ser menos nojento, mas também bem nojento, né? Vocês não devem ter visto um filme que passou no cinema quando eu era criança, que era Uma Cilada para Roger Rabbit. Era o primeiro filme que mesclava cenas, filmagens mesmo de pessoas com desenho animado, né? Então fez muito sucesso na época. E o Roger Rabbit digeria, acho que uma pessoa inteira, eu não lembro direito da cena, mas tinha uma cena que, ou ele, acho que era um vilão, acho que ele era bonzinho, tinha um grupo vilão, que jogava uma pessoa inteira num balde de ácido e digeria a pessoa inteira no ácido. A gente faz isso no anatômico, a gente pega, injeta a resina aqui, depois pega o cérebro inteiro. A gente faz muito isso com o rim, na verdade, porque a gente estuda rim, né? E pega o rim inteiro e joga no ácido para digerir o rim inteiro. Só que a resina, como não é matéria orgânica, não é corroída pelo ácido. Aí a gente fica com uma peça, ficaria se a gente fizesse isso com os ventrículos, ficaria com uma peça assim, ó, que a gente vê exatamente o formato dos dois ventrículos laterais, de um lado e do outro lá, tá? O outro está desenhado mais clarinho para dar essa noção de profundidade. Tá? O terceiro ventrículo aqui no meio, olha aquela comunicação aqui, a passagem de líquor daqui para cá. O quarto ventrículo lá embaixo, tá? E olha a comunicação do terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, numa estrutura, essa daqui importante, tá? Essa comunicação do terceiro com o quarto ventrículo, que a gente chama de aqueduto cerebral, ou aqueduto encefálico, ou aqueduto mesencefálico. Tá? Esses três nomes aí a gente acha na literatura, se eu não me engano, o nome mais atual é aqueduto mesencefálico, tem que dar uma consultada na terminologia anatômica, não sei se a Bianca está ouvindo aí, se ela sabe, mas os três nomes a gente vê na literatura. Por que aqueduto? Porque permite a passagem de água, ou melhor, de líquor, entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Por que mesencefálico? Porque ao redor dele a gente tem o mesencéfalo. Tá? Aqui, de novo, por transparência, se vocês já viram, já estão sabendo, ó, os ventrículos laterais,
de um lado, o outro lado lá mais escuro, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, aqueduto mesencefálico, tá? E inferiormente, olha que interessante, o quarto ventrículo, né, que é o mais inferior dos quatro ventrículos, ele continua, ele não acaba aqui não, ele continua, mas bem fininho, no interior da medula espinal, até o final da medula espinal, até lá embaixo, pela nossa coluna vertebral, onde a gente tem medula espinal, no interior da medula espinal a gente tem. Por que isso? Ó, então aqui um desenho de um corte transversal da medula espinal, acho que a gente tem uma imagem histológica aqui, ó, a medula espinal cortada transversalmente. No interior dela a gente consegue ver, às vezes, né, em algumas peças, um buraquinho pequenininho, que é a continuação do quarto ventrículo e tal. Tá? Que a gente chama, então, de canal central da medula. Tá? Ou canal ependimário ou canal central da medula. Beleza. Lá no quarto ventrículo, já vou parar já, viu, pessoal? Só para a gente terminar aqui de falar dos ventrículos e tal. Mais para frente. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa no chat aqui. Bianca Cristina, não entendi o que você disse. Você botou um colchete aqui. Tá. Então, deixa eu ver, tem pergunta? Ah, foi errado, tá. Se tiver pergunta, pode botar, não tem problema nenhum. Tá? Então, olha só, já vimos aqui o terceiro, o ventrículo lateral, terceiro ventrículo, aqueduto mesencefálico, quarto ventrículo, e aí no quarto ventrículo, a gente vê que o líquor que está no interior dos ventrículos, ele passa para, de alguma forma, ele tem que passar para as camadas que estão no espaço subaracnoide, que está por fora. Lembra que a gente falou? Que existe por fora do encéfalo as meninges, uma delas é aracnoide, tem aquele espaço subaracnoide. Nesse espaço subaracnoide a gente tem líquor. Ué, tem líquor lá fora e tem líquor lá dentro? Como é que é isso? Tem lá fora e tem lá dentro, porque existe uma comunicação entre os ventrículos e o espaço subaracnoide. Todos os ventrículos? Não, só um ventrículo. Só o quarto ventrículo é que tem 3 passagens secretas, ultrasecretas aí, né, que permitem a passagem do líquor entre o quarto ventrículo e o espaço subaracnoide, exatamente nessa região aqui, mais inferior da cavidade craniana. Tá? São 3 passagens. Uma que a gente chama de abertura mediana do quarto ventrículo, ela é ímpar, só tem uma, fica exatamente no plano mediano, sagital mediano, então bem na linha média, e se abre posteriormente, se abre para trás assim, tá? E comunica então o quarto ventrículo que está aqui com o espaço subaracnoide nessa região. Tá? E outras 2 passagens secretas, aqui está mostrando, ó, numa peça mesmo, ó, o terceiro ventrículo, nessa região aqui, o aqueduto mesencefálico, olha como dá para ver, é pequeno, dá para ver tranquilamente, né? E aqui se abre de novo uma câmara que a gente chama de quarto ventrículo, né? E logo aqui a gente tem a abertura mediana do quarto ventrículo, comunica então o quarto ventrículo com o espaço subaracnoide que está aqui, ó, envolvendo. Olha aqui, ó, o aracnoide. Ó. Aqui a gente consegue ver o aracnoide, tá? Envolvendo o cerebelo, tá. Beleza. Então, abertura mediana do quarto ventrículo logo aqui permite a passagem de líquor, então, comunicando o quarto ventrículo com o espaço subaracnoide. Outras 2 passagens secretas são as aberturas laterais do quarto ventrículo. Então, são 3. A abertura mediana do quarto ventrículo, a abertura lateral direita do quarto ventrículo. Do quarto ventrículo tem a abertura para o lado aqui, que conecta o interior dessa cavidade com o espaço subaracnoide. E a abertura lateral esquerda e direita, né, do quarto ventrículo, de um lado e de outro, conectando então para um lado e para o outro. Essas são as 3
aberturas que permitem a passagem do líquor dos ventrículos para o espaço subaracnoide. Tá? Aí a gente para por aqui. Na próxima encontro, na terça-feira que vem, a gente fala sobre as funções do líquor e outras coisinhas mais assim, de generalidades aí do sistema nervoso. Beleza? Dúvidas? Deixa eu parar de transmitir aqui os slides. Alguma dúvida, perguntas, questionamentos? Alguma questão? Alguma coisa? Entendi, foi porra nenhuma. Para ser sincero, vou ter que parar aqui e estudar isso tudo de novo. Entendeu? Muita informação. A disciplina começa a ficar com mais informação e vai ficando mesmo, tá? Por isso que é legal, acho que assim, quem está acompanhando aqui realmente tem uma oportunidade porque vai assistir depois essa aula de novo, né? Então, claro. Se quiser também, né? Se não quiser, se estiver confortável, não precisa assistir. Eu já normalmente não cobro frequência nas minhas aulas teóricas. Mas vale a pena essa parte. Deixa eu passar aqui para o último slide. Acho que vocês não estão vendo, né? Mas só para lembrar, ela está no capítulo 2 e 3, mas eu acho que ela está no capítulo 3 do Cosenza. Dá uma olhada lá. O capítulo 3. Estou com a versão antiga dele aqui, mas não mudou, não, essa organização dos capítulos. Só para checar certinho. Ela está dividida realmente entre o capítulo 2 e 3. O capítulo 2 fala de origens e organização geral do sistema nervoso, né? Nesse livro aqui, página 11, aí ele começa a falar de filogênese, e depois ele fala de ontogênese, né? Que foi tema da nossa outra aula, né? E depois ele fala um pouco de organização geral do sistema nervoso dos vertebrados, né? E aí já entra a parte do conteúdo que a gente falou hoje. Só isso. E depois tem o capítulo 3, que fala tudo que a gente vai falar na aula de hoje e na próxima, e um pouco mais. Então, mais para frente, a gente vai voltar sempre a citar o capítulo 3. Tá? Mas no capítulo 3 que ele vai falar de meninge, de líquor. Dê uma lida lá no capítulo 2 e 3. Essa aula de hoje foi gravada. A minha internet acho que funcionou bem hoje. Então, acho que ficou bem gravada. E eu ainda hoje devo jogar no YouTube. Então, você pode assistir tudo de novo lá e continuar com as mesmas dúvidas. Ou não. E não, mas sério. Assista de novo, então, se você ficou com dúvida, não entendeu nada, assim, assista de novo, dá uma lida no livro, porque às vezes o livro explica de uma forma melhor do que a minha. E aí, para a próxima aula, você me fala. Se você continuar sem entender nada, a gente faz uma videochamada aí só nós dois, ou mais se alguém não tiver entendido nada, eu tento explicar tudo de outra forma. Peço para outro professor vir aqui explicar, de repente explica melhor, tá? Mas não se apavora, não. Vou seguir as dicas aí que você deu de ler o livro e assistir a aula novamente no YouTube. Se permanecerem as dúvidas, eu falo contigo. Me fala, não se apavora não, que a gente tem tempo, tem chance você pode ver de novo essa aula, tanto no YouTube quanto... No YouTube vai ser a mesma aula, né? Mas presencialmente sempre muda um pouco e tem chance também de a gente fazer aí um bate-papo no menor aí, explicado. Beleza. Gabriel, não fica assustado não, eu estou fazendo essa aula pela segunda vez, eu já até fiz essa matéria e como eu estou trabalhando com neuro, eu estou assistindo de novo. E olha, às vezes eu também não entendo nada não, então é bem normal. Até o senhor não que está bom, matriculado então. na disciplina, não?
Não, eu já fiz, eu tô no 6º período e eu fiz essa matéria no 3º e já tô fazendo de novo, assistindo por conta própria. Então eu vou te expulsar da sala agora. Você não está matriculado, está fazendo aqui. O que está fazendo na minha aula? Mais uma, é Camila. Já fez a disciplina, está aqui assistindo. É porque eu tô fazendo estágio em neuropsicologia, me ajuda muito. Brincadeira, você é muito Não me bem-vindo. expulsa não, ajuda o pessoal. Brincadeira. Todo mundo é bem-vindo, pode falar aí com o pessoal que já fez também, se quiser assistir, é sempre bem-vindo. Obrigado, professor. Obrigado, Raquel, por compartilhar aí. Eu não estou me sentindo mais um idiota. Obrigado aí, Mas gente. não deixa acumular não, viu, Gabriel? Quem não estiver Nada, gente. entendendo, não deixa acumular, porque esses conteúdos, primeiro tem muito nome, né? Como vocês já viram, tem muito nome que vocês não estão acostumados. É normal, porque isso faz parte do processo de ensino, né? É aprender mesmo coisas novas, né? Os nomes às vezes são chatos, porque são nomes que a gente tenta correlacionar com algumas coisas, mas às vezes não tem nenhuma correlação ou não tem nenhuma correlação prática no dia a dia que vocês possam ajudar para lembrar. Mas se esforcem, porque mais para frente a gente vai sempre usar esses nomes e sempre usar esses conceitos que a gente tem falado no início da disciplina. Então, é importante não deixar acumular matéria sem entender. Beleza. Beleza, Gabriel. Se precisar de ajuda, depois pode avisar aí. Obrigado, tamo junto, professor. Valeu. Vem cá, eu falei com vocês na aula passada, deixa eu parar de gravar aqui.